Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para abordar a tributação nova aí que a Receita Federal vem aplicando aí desde a semana passada sobre os produtos importados. Antigamente a gente pagava aí cerca de R$200 na maioria dos produtos, na maioria dos smartphones que a gente importava, e agora a Receita Federal, a partir da semana passada, começou a cobrar cerca de R$400 de quase todo mundo, de quase toda a galera. Muita gente tem reclamado, eu sei que alguns ainda conseguiram receber os produtos na moda tradicional aí, 200, 205, 215 reais, mas muita gente, inclusive eu, já tive os produtos taxados na base nova. Eles taxaram aí os produtos avaliando em $200, qualquer produto mesmo que fosse inferior estão sendo taxados em cerca de $200. O motivo desse vídeo é porque tem uma galera no canal perguntando: pô, Geek, ainda vale a pena comprar então o Zuc Z2? Zuc Z2 é assim, tipo, o que a galera tem procurado, porque é o maior custo-benefício que eu tenho visto nos últimos tempos. Um dispositivo desse, com as características que tem, é certamente o melhor custo-benefício que a gente pode ver. E a galera tá perguntando: pô, Geek, acho que eu não vou comprar mais. Uns afirmando: acho que eu não vou comprar mais, não vale a pena mais. Galera, sobre o Zuc Z2, vou falar sobre o Zuc Z2, vou falar sobre alguns outros dispositivos. O que você tem que pensar, como você tem que agir para poder ver se a compra vale a pena. Primeiro, Zuc Z2 ainda vale a pena. Galera, é um dispositivo que está cerca de R$600 na Gearbest. O link está na descrição, vou deixar aqui na descrição o link do Zuc Z2, o link do OnePlus 3T, que eu vou falar logo mais, e o link do Mi 5S Plus, que eu vou deixar também na descrição, da Gearbest, porque eu vou falar desses dispositivos ainda neste vídeo. Zuc Z2 vale a pena. Galera, você não tem dispositivos no Brasil com essa característica, mesmo que você pague os R$400 na importação, na taxa que você vai ter que pagar nos Correios para a Receita Federal, se você for tributado, taxado, ainda compensa. Então a galera que está perguntando se ainda compensa, sim, pessoal, compensa. Pega, entra nos sites brasileiros, vê qual dispositivo você tem aí com Snapdragon 820, com 64 GB de armazenamento interno, com 4 GB de memória RAM, USB tipo C, com todas as características que ele tem, com Adreno 530, né, que é parte aí do chipset que tem o Snapdragon 820. Galera, você não tem dispositivos com essa configuração no Brasil por menos de R$2.200, que é o caso do Moto Z. É o caso do Moto Z, que inclusive tem um clock inferior do Zuc Z2. Você entendeu? Os clocks do Zuc Z2 são 2.2 ou 2.15, se eu não me engano, e 1.6. O do Motorola vendido aqui no Brasil, do Moto Z, são 1.8 e 1.6. Então as configurações do Zuc são superiores. Então esse dispositivo está na Gearbest hoje, lembrando que você pode estar assistindo esse vídeo daqui 6 meses, hoje está R$606. Hoje, dia que esse vídeo está sendo feito, R$606. Se você for tributado, ele vai sair por cerca de R$1.000. Vale a pena? Ainda vale muito a pena, porque um dispositivo com as mesmas características você vai pagar mais que o dobro. Mais que o dobro. Então não tem como você pensar que não vale a pena. Pô, Geek, mas não tem garantia. Putz, não tem garantia, mas é a metade do preço. É a metade do preço. Certamente não é todo mundo. Não importar produtos sem garantia não é para todo mundo, galera. Primeiro, é para uma galera mais entusiasta, uma galera que acha que vale a pena. É para uma galera que quer comprar um smartphone que certamente você não encontraria aqui no Brasil, né? Não só do Zuc eu tô falando de vários outros dispositivos. Tem coisas que você só vai encontrar importando. E sim, o Zuc Z2 ainda compensa comprar, mesmo pagando os 400 e não mais os 200 de taxa. E você corre o risco aí de talvez não ser taxado. É bem difícil hoje em dia, mas se você for, certamente ainda vale. E tem muita galera falando que a Suzuki, a ROM que vem com ele é uma bosta, é muito ruim. E eu vi uns 2, 3 vídeos da galera falando e trocando da ROM, diz que não dá para acessar Play Store, não consegue nem discar para fazer chamadas, mas justamente é ao contrário do que um amigo meu do Telegram que eu conheci aqui pelo meu canal do YouTube, o Gerismar, acabou de me mandar uns áudios e umas fotos hoje, dizendo que recebeu hoje, que retirou hoje o Zuc Z2 dele, já instalou um monte de aplicativos. Não estou mentindo aqui, se quiser passa o contato do cara. Já instalou um monte de aplicativos, já fez ligações, não bugou nada. Ele falou: Rodrigo, não tem nada bugado. Galera, então eu acho que às vezes você pode pegar um lote grande desse tipo de smartphone que esteja com pau, que tenha algum problema na ROM, você entendeu? E agora os novos pode ser que não estejam vindo mais com esse problema. Não estou dizendo que é garantia, estou falando que o cara me falou que ele já fez de tudo, já instalou tudo e nada deu pau até o momento. Então, respondendo a pergunta, Zuc Z2, sim, vale a pena. Outra coisa que a galera tem perguntado e falado: putz,
Rodrigo, então, mas quais smartphones você acha que continuam valendo a pena? Pessoal, faz assim, pensa simples. Pega um dispositivo que tem lá na Gearbest, por exemplo, a R$400. Pô, você sabe que você pode ser taxado em mais 400 aqui no Brasil. Vão dar R$800. Então não conte que você não vai ser taxado. Conte que você vai ser taxado. Entendeu? Mesmo comprando um dispositivo de R$400, de 1.000, de 2.000, conte com a taxação, com a tributação. Espere ser taxado. Não, porque senão, se você for... Você acha que não vai, você vai ser, não tem esse dinheiro, putz, você vai ficar lá com um dispositivo parado lá nos Correios, entendeu? Sem grana para retirar. Então conte que você vai ser taxado. E quais dispositivos compensam? Galera, o Zux Z2, sim, ainda vale a pena. Outros dispositivos que tenham 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno, e você vai comprar aí por cerca de R$400, R$450 na Gearbest, por exemplo, e você sabe que pode ser taxado em R$400 depois, não vai valer a pena, galera. Não vai valer a pena porque provavelmente você vai encontrar essas configurações em aparelhos vendidos aqui no Brasil e você vai ter a garantia desses produtos. Vai valer a pena a não ser que você queira testar aquele produto específico. Ah não, eu tenho aqui no Brasil, mas vai sair na faixa de preço igual, mas eu queria testar um Xiaomi, você entendeu? Eu queria testar um Umi. Aí você compra, entendeu? Mas certamente para esses produtos, se for por causa de specs, né, do que um tem e o outro também tem aqui no Brasil, certamente dispositivos de 350, 400, 450 reais não vão valer mais a pena porque você vai pagar essa taxa de 400 reais. Compensa se você quiser a exclusividade de ter o aparelho que não é vendido aqui, certo? Para os outros dispositivos bem mais caros, a gente está falando aqui de OnePlus 3T que eu comprei, fui taxado nos 400 reais. A gente está falando aqui de Xiaomi Mi 5S, Mi 5S Plus. A gente está falando aqui de Huawei Mate 9, de Mi Note 2, dispositivos mais caros de Huawei Honor 8, dispositivos mais caros de Huawei P9, que sim, vão continuar valendo sempre a pena, ainda que sejam tributados com 400 reais. Esses dispositivos são que valem 400 dólares, 500, 600 dólares. Você entendeu? Você pagar 400 reais aqui no Brasil, primeiro, são dispositivos que você não vai ter aqui no Brasil. Não vai ter aqui no Brasil. E, pagando os 400 reais, com os specs que eles têm, as GPUs, os CPUs, o tanque de memória, o armazenamento, você não encontra esses dispositivos aqui no Brasil pelo mesmo preço. Certamente seriam o dobro do preço. Então, esses dispositivos mais caros praticamente não muda nada. Vai mudar que vai ficar 200 conto mais caro. Você entendeu? Mas ainda vai continuar valendo a pena. Então, eu acho que não mudou muita coisa para os dispositivos mais caros. Para os mais baratos, com certeza você vai ter que pensar e fazer isso aí. Pensar qual você acha que deve comprar ou não, pôr na balança. Pô, aqui no Brasil eu tenho esse, aqui no Brasil esse aqui tem isso, e ver o que vale a pena. Se for mais barato, R$100 o importado, eu ainda acho que não vale a pena. Você entendeu? Por quê? Porque você não tem garantia. Então você tem que ter aí uma coisa que pese na balança a mais do lado do importado. Uma diferença de 200, 250 reais com um dispositivo de mesma configuração aqui no Brasil. Porque você não vai ter garantia. Então você já conta que se você precisar acionar a garantia e tiver que pagar alguma coisa do bolso, embora acho que não vá ter peças aqui para certos dispositivos, né? Você tem que pôr isso aí na balança. E outra coisa que a galera pergunta, Geek, mais cara, por que eles aumentaram isso? Pessoal, o Brasil, a Receita Federal, não tem nenhum interesse que você importe produtos. Você vai falar, pô, mas por que não tem? Eles ganham com a taxa que a gente paga. Sim, você paga os 60% de taxa sobre um produto que às vezes é bem mais caro, então eles estão perdendo dinheiro e eles sabem que eles estão perdendo dinheiro, né? Perdendo dinheiro assim, sobre a taxa que eles impõem de 60%. Então eles sabem que muitos produtos vão entrar pela metade do preço. Muitos produtos eles não têm efetivo lá para fazer a triagem e colocar todo mundo para ser taxado, você entendeu? Então muita coisa vai passar batido e muita coisa vai passar por um preço inferior. Então o Brasil não tem interesse, fora que você importando, você tira a mão de obra aqui que poderia ter gente trabalhando na fabricação desses produtos, no transporte desses produtos, em várias outras nichos de trabalho aqui no Brasil, você está importando, você está tirando isso aqui do Brasil. Então o Brasil, a Receita Federal, a República Federativa do Brasil não tem interesse que você faça a importação disso aí, não tem. E tem outra, tem uma certa pressãozinha dos fabricantes. Você acha que o fabricante não tem nenhuma influenciazinha lá no governador, você entendeu? Em algum cara que tem alguma influência ali, aqui, que ajeita o negócio ali? Eles têm, cara. A galera
Pô, a empresa vem para o Brasil, importando ou fabricando aqui no Brasil. Você entendeu? Tem os custos dela aqui. Aí a gente vai lá e importa, porque é mais barato, a gente está defendendo o lado nosso. A empresa quer defender o lado dela, você entendeu? A gente importa. O que acontece? Essa empresa teve custos para fazer aqui, está dando trabalho aqui para o Brasil, para brasileiros aqui no Brasil, e a gente vai lá e importa. Então, as empresas que são fabricantes de smartphone e de outros produtos que são vendidos aqui no Brasil não têm interesse que você vá lá e importe o produto. Você entendeu? Não tem nenhum tipo de interesse. Então os caras podem ter influência no governo. Aí os caras vão lá e falam, como que a gente vai brecar esses caras? Vou até fazer uma pausa aqui e falar de uma coisa que eu lembrei agora. Por que você acha que teve um aumento? Por que você acha que eles aumentaram isso? Galera, a Gearbest está parcelando. A Gearbest está parcelando. A Banggood já estava parcelando antes da Gearbest. A Banggood aceita cartão nacional, não sei se a Gearbest já aceita, acho que também aceita. Então ambas estão parcelando, ambas aceitam cartão de crédito nacional, eu acho. Você entendeu? Então o volume de vendas que já tinha crescido desde 2015 aumentou muito agora, porque o brasileiro está com poder de compra menor, então está tentando buscar lá fora um produto mais barato. Então qual que é o meio de frear isso? Já que o Brasil não tem interesse que você importe e que as empresas que fabricam celulares aqui no Brasil não têm interesse que você importe. O meio de frear é aumentando as taxas. Então os caras aumentaram, não aumentaram nenhum valor lá, não tem nada escrito lá. Eles simplesmente mudaram o jeito. Bom, a gente estava tarifando produtos aí por amostragem em $100, a gente agora está tarifando em 200. Dobraram. Para que dobrou? Certamente eles sabem que dobrando muita gente vai deixar de importar, muita gente vai passar a não ter o poder aquisitivo para pagar esses R$ 400 para retirar o produto. Então essa galera vai parar de importar smartphone barato. Não vai parar tudo, porque tem gente que tem dinheiro, né? E os dispositivos mais caros ainda vão continuar sendo importados. Mas certamente muita gente vai deixar de comprar. Então esse é o motivo. A galera que perguntou qual seria o motivo dos caras terem aumentado, é simplesmente esse. Pressão de empresas que fabricam para que o governo, a Receita Federal, desse um stop, tentasse dar um stop nisso, e o próprio Brasil, né, a própria Receita Federal não tem interesse. Eles ganham muito mais dinheiro recolhendo os impostos de produtos fabricados aqui no Brasil que esses 60% de alguns produtos que entram aqui no Brasil, nem todos são taxados sobre o valor correto e muitos não são pegos. Entendemos? Então, galera, para finalizar, produtos caros vão continuar compensando. Vão continuar compensando. Smartphones, como eu falei, OnePlus 3T, Mi Mix, Mate 9, P9, o Mi Note 2, vários dispositivos vão continuar compensando ser comprados aqui no Brasil, inclusive o Zuc Z2, que é o mais barato deles e um ótimo custo-benefício. Lembrando, link na descrição. Vou falar agora aqui que eu já tinha separado, porque eu falei, putz, vou fazer esse vídeo. A Gearbest, inclusive, me mandou hoje 2 cupons de desconto e eu não vou estar colocando aqui para vocês porque não vai compensar. Eles me mandaram cupom de desconto do Redmi 4 e do Mi 3S, eu acho que é. Um dispositivo de R$ 400 mais ou menos e outro de 450. Não compensa porque eu sei que esses dispositivos têm características muito baixas, né? 2 GB de memória RAM, 16 GB de armazenamento interno. Então se você for pagar 400, 450 mais os 400 aqui no correio para retirar, se você for tarifado, não vai valer a pena. Então ficou parado, não vou nem passar esses códigos, esses cupons promocionais. Vou falar aqui de 2 dispositivos que certamente vale muito a pena. Um é o OnePlus 3T que eu recebi essa semana. Tô maravilhado com o smartphone. Galera, é muito bom, é muito rápido, cara. Tá ali carregando, é muito gostoso de segurar nas mãos. É lindo o dispositivo, é metal o negócio, é lindo. Então coloquei 2 links aqui de 2 produtos que você não encontra aqui no Brasil e com configurações magníficas. Vamos lá então. OnePlus 3T, olha a configuração do OnePlus 3T e o valor que está o OnePlus 3T na Gearbest. OnePlus 3T. 6 GB de memória RAM, 64 GB de armazenamento interno, tela Gorilla Glass 4, 5.5 polegadas, é uma tela AMOLED com Snapdragon 821, rodando aí os núcleos a 2.35, os núcleos de clock maior, câmera traseira de 16 e a frontal também de 16, leitor de impressão digital, USB tipo C para transferência e carregamento do produto. Galera, saindo hoje, 1.458. Então você vai falar, putz, mas compensa? Eu paguei mês passado 1.384, se eu não me engano. Cerca de R$ 70 mais baratos com cupom de desconto que a Gearbest me deu. E deu para vocês também. Teve gente que pôde comprar igual eu.
Hoje está R$ 1.458. Se você contar que você vai ser tarifado em R$ 400, ele vai para R$ 1.858. Que dispositivo que é vendido no Brasil com o Snapdragon 821? Não vou nem falar as configurações que eu acabei de falar. Nenhum. E se tivesse essas configurações, você já sabe que seria na casa de R$ 3.800. Provavelmente um produto lançamento seria neste valor, mais ou menos isso. Então, um ótimo custo-benefício aqui. Na minha opinião, é o melhor custo-benefício desses que eu vou passar e vou deixar o link na descrição. OnePlus 3T. O segundo que eu separei, só vou falar de dois aqui, mas vou deixar na descrição o link de mais alguns, é o Xiaomi Mi 5S Plus, que é a versão maior do Mi 5S. Ele tem as mesmas características praticamente do OnePlus 3T, com o Snapdragon 821, com 6 GB de armazenamento interno, 6 GB aliás, de memória e 128 de armazenamento interno. Esse dispositivo é um pouco mais caro que o OnePlus 3T, porém ele tem 128 de armazenamento interno, tem leitor de impressão digital, câmera de 13 megapixels, o vidro é o 2.5D que tem aquelas bordas mais arredondadas. Xiaomi Mi 5S Plus, tela de 5.7 polegadas, 1.709. Somando-se os R$ 400 que você tem que pôr na cabeça que você tem que colocar na cabeça assim, eu vou ser taxado. Se você não for lucro, entendeu? Ele pode chegar a 2.100 com as taxas quando chegar aqui no Brasil. Você pagar os 400 aqui, se ele for tarifado nisso aí, que vai ser em torno de R$ 400. 2.100. Tem algum dispositivo no Brasil com essas configurações? Não existe. Não existe. Com esse armazenamento interno, com esse tanto de memória, com esse processador, com essa GPU, não tem. Então, os dois melhores custos-benefícios que eu acho hoje, para passar para vocês, o OnePlus 3T e o Xiaomi Mi 5S Plus. Lógico que você tem aí agora Mate 9, Huawei Mate 9, o Honor 8, tem ainda o P9, tem o Mi Mix. Putz, tem uma galera aí de smartphone, tem o Zux Z2 Pro, que tem 6 GB de armazenamento interno também, 6 GB de memória RAM, caramba. O Zux Z2 Pro. Então, galera, esses smartphones mais caros, que não vão ser assim estupidamente mais caros, que nem o Zux Z2 Pro, já com as taxas, você vai pagar cerca de R$ 1.700. O OnePlus 3T, já com as taxas, cerca de R$ 1.858. Configurações estupendas. A do OnePlus 3T, indiscutível aqui. Galera, beleza? Então esse é o vídeo que foi para compartilhar esse link da Gearbest com vocês e para tirar a dúvida de alguns que vieram me perguntar se ainda valia a pena fazer importação de produtos e especificamente do Zux C2, se ainda valia a pena. E eu acho que sim, vale a pena. Galera, se gostou do vídeo, já sabe, deixa aquela voadora no like, se inscreve no canal se é a primeira vez que você está vindo por aqui e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.